Bom dia, galerinha, tudo bem? Bom, vamos a mais um conteúdo, ok? Dessa vez eu vou trabalhar um pouquinho sobre tradução de textos, que é essencial para a aquisição de uma nova língua, tá? Então, assim, a gente precisa se inteirar um pouquinho sobre esses fatores de como fazer uma boa tradução para que a gente consiga trabalhar melhor com qualquer idioma novo que a gente gostaria. Bom, então a importância de uma tradução, foi o que eu falei agora, o ensino e a aprendizagem de um novo idioma. A tradução é a base para que a gente possa comparar, né, e aí facilitar a nossa aprendizagem, o idioma que a gente tem como idioma que a gente fala oficialmente e o idioma que a gente está adquirindo, tá? Que a gente está aí aprendendo. E aí achei interessante aqui permitir que pessoas que não possuem domínio ou conhecimento suficiente sobre determinado idioma passem a compreender o que foi escrito originalmente. Então isso é muito importante na tradução. O que é a tradução, né? Tradução é um processo de decodificação. A mesma coisa quando a gente está aprendendo na alfabetização, a gente está decodificando, a tradução é a mesma coisa, tá? Da língua de origem para a língua de destino. Então é o que eu vou estar fazendo. Parece simples, mas não é, tá? Cada língua tem um seu formato, o seu significado diferente. É comum as pessoas falarem assim, mas é fácil traduzir, mas o Google traduz, é só escrever. E não é bem assim, tá? A tradução requer aí muita informação. A tradução, ela é além da compreensão textual, tá? Então, para traduzir, você tem que estar um passo além. Então, para você compreender um texto, você tem que ler, né? Compreender, para depois interpretar, para depois você conseguir responder perguntas sobre ele. Para traduzir, você tem que saber mais um pouco ainda, porque você vai precisar se apropriar disso tudo para poder estar traduzindo. Existem alguns tipos de tradução, então tem a tradução livre, que é o que a gente costuma fazer, tá? Nas aulas, e a gente busca a informação ali, traduz, a gente chama ao pé da letra, tá? Que é ali uma tradução que não tem uma regra específica, as pessoas podem trocar por sinônimos, palavras parecidas, ok? Tem a tradução literal, que essa aí tem que estar igualzinha ao texto original. Tem a interpretativa, que é quando a pessoa que está traduzindo, ela interpreta a situação e traduz de acordo com o que ela entendeu. Tem a investigativa, quando o texto é muito cru, e aí o tradutor acrescenta informações a esse texto. E tem a juramentada, que é a tradução de documentos oficiais, tá? Então essa é feita por pessoas específicas também. Bom, a gente tem um mundo da web aí, né? E aí a gente traduz muitos textos, então cada vez mais é importante que a gente reconheça eles. Como é que a gente faz uma boa tradução, né? Não é mecânico, não é simples, não é do nada. A gente tem que ter um conhecimento prévio daquele idioma, tá? E conseguir fazer a correspondência por nosso. Mesmo o espanhol, que é um idioma muito parecido com o do português, a gente tem as adaptações necessárias, tá? Então não basta somente conhecer o significado da palavra, às vezes ela está sendo ali colocada de sentido figurado, né? Ou tem ali alguma gíria e a gente não consegue fazer. Então, para fazer uma boa tradução, a gente tem que minimizar os erros da língua, então a gente tem que saber bem sobre aquele idioma. A gente tem que melhorar a organização do texto, ter atenção ao tom e ao estilo de linguagem, para quem que aquele cara estava falando quando ele escreveu o texto, se é um texto formal, se é um texto informal. A gente tem que explorar as palavras, a gente tem que estar em estudo constante do novo idioma, tem que usar as tecnologias a favor, sim. Utilizar tradutores com moderação, entender sobre o que está escrevendo. Eu não vou traduzir um texto, por exemplo, sobre medicina, não é possível, porque eu não vou ter bagagem suficiente, nem vocabulário suficiente para aquilo. Ter cuidado com as opiniões pessoais, lembrar que a gente está traduzindo o texto de outras pessoas e sempre fazer a revisão, né? A gente tem alguns tipos de tradução nas aulas de espanhol. A gente traduz simplesmente palavras, quando a gente aprende vocabulário, esse é bem fácil. A gente traduz frases, e esses a gente já faz algumas adaptações. A gente pode traduzir diálogos, textos pequenos,
ou efetivamente textos grandes, tá? Então, assim, a gente tem algumas formas. E aí eu vou dar as últimas dicas aí sobre tradução. Tenha sempre um bom dicionário próximo. No celular hoje a gente tem sempre um à mão. Não tenha pressa para traduzir. Faça as adaptações necessárias para o idioma e pratique muito, ok? Ó, besitos e até a próxima aula.